Essa mulher fala todo dia também. Ela precisa parar de falar um pouco. É. Galera, a gente tem falado sobre alguns desafios esses dias, áreas que a gente precisa vencer. Tem sido muito bom para mim, né? Tenho meditado muito e, e às vezes a gente usa a ciência, às vezes a gente usa o conhecimento natural para nos ajudar a entender, inclusive, o que Deus está falando. Tem coisas que a gente não entende bem. Amém. Deus abençoe, Marcelo. Tem coisas que a gente não entende bem, às vezes, na primeira, a gente precisa meditar um pouco mais, passar mais tempo. Por isso que a própria Escritura diz, né, que a gente precisa de revelação e a gente precisa de meditação, mais tempo investido. Mas Deus sabe o que precisamos, né? Deus conhece cada detalhe nosso, cada área, esqueci de ligar aqui, cada área que a gente precisa mudar, melhorar, investir. E talvez a gente mesmo não pare para pensar nas coisas que a gente precisa. Por exemplo, quando Deus libertou o povo do Egito, ele sabia que eles precisavam de comida. Então, eles estão saindo do Egito meio sem iFood, sem aplicativo, sem nada, não tem como pedir comida, não tem como resolver. Então, Deus resolveu isso, acho que todo mundo sabe, que ele manda um pão do céu, um maná, para alimentar aquele povo. Que aí, se 6 dias por semana, esse maná caía, e no sétimo dia ele não perdia, porque podia guardar um dia. Então, estava todos os detalhes pensados já por Deus. Eles experimentaram coisas ali que sustentou eles por muito tempo, 40 anos, né? Sustentados por Deus, sustentados porque Deus previu o que eles precisavam. Assim aconteceu também com a igreja primitiva, apesar da perseguição de pessoas estarem sendo tomadas e jogadas aos leões, a igreja avançou e hoje é a maior entidade no mundo, a igreja cristã. Desculpa, é o ventinho daqui. E eu acho que serviria para esses dias também a coluna de fogo, né? Para poder dar uma esquentadinha aqui, esse friozinho. Mas Deus sabe que não é isso que a gente precisa. A gente tem muitos recursos que podem nos ajudar hoje aqui. Por exemplo, uma cobertinha, a blusa aí do Michel, que é bem quentinha, o capuz de Isaías. São coisas que a gente pode hoje adquirir e Deus está sempre nos dando condição. Mas chega um momento, né, igual a gente está vendo hoje, que a gente não precisa mais da coluna de fogo, como, por exemplo, quando eles partem no primeiro dia, já no deserto, eles já têm a coluna de fogo, porque era necessário, tanto para crescer eles, quanto para iluminar a noite ali deles. Quando eles chegam a Jericó, eles não precisam mais, e não tem mais coluna de fogo. Então, acaba. A Bíblia não fala mais da coluna de fogo. Por que que isso acontece? Por não precisar. Então, esses dois pontos eu queria para a gente usar para alicerçar essas coisas que a gente está buscando hoje, vencer na nossa vida. Primeiro, quando há necessidade, Deus supre. Quando Deus não supre, eu preciso refletir se a necessidade já acabou, se a estação já mudou e eu estou ainda querendo viver aquilo que eu vivi no passado. Então, repetindo, Ele sabe o que precisamos. Se eu tivesse de dar um tema hoje, seria isso. Ele sabe o que precisamos. Então, em cada situação que eu entro, talvez eu devesse refletir. Deus sabe o que eu preciso para cá. E aí, quando eu faço essa reflexão, a próxima reflexão é: o que eu tenho para passar aqui, para passar esse tempo? Ou será que eu não estou forçando uma situação? Eu estou tentando viver uma estação que não é a que eu estou fora do time? Então, eu creio que Deus já deu tudo o que precisamos. Deus já deu tudo para a igreja dele, cumprir a obra dela aqui na terra, como ele cumpriu, para ser a luz do mundo, para trazer cura. Jesus já deu, entregou tudo para a gente. Ele entregou, inclusive, o Espírito Santo. Ele entregou o reino de Deus. Mas, se não tem funcionado como deve funcionar,
É porque eu ainda não entendi o que eu estou passando, o que eu estou vendo e os valores que eu tenho que dar para cada coisa. Então, repetindo, ele sabe o que nós precisamos. E se a gente tem ficado no deserto mais tempo do que deveria, é porque a gente não está entendendo o caminho que tem que seguir, como eu devo confiar e andar com ele. Porque foi por isso que o povo ficou no deserto. Porque eles insistiram em uma forma de pensar que não era de Deus. E para te falar a verdade, aqueles que entraram no deserto, eles não saíram. Como o apóstolo Marcos ministrou domingo, eles se perderam lá. Eles não entenderam o que Deus estava propondo para eles e ficaram. Então, Deus está dizendo muitas vezes para nós com atitudes, tá? Não só falando, mas com atitudes, que tem coisas que nós não precisamos mais. Existem emoções, inclusive, que nós estamos carregando, que elas não deveriam mais estar com a gente. Existe um nível de relacionamento com as pessoas e com Deus que a gente deveria estar vendo e que a gente não está experimentando porque a gente está vivendo ainda a estação passada. Então, o que eu tenho que pensar hoje, né? Na verdade, que Deus quer me livrar de coisas passadas, de coisas que não fazem parte dessa estação, para Ele poder me levar numa terra nova, num ambiente novo, numa experiência nova, numa bênção nova. Eu preciso abandonar o que ficou para trás, para poder provar de uma vida nova, de uma vida abundante. Eu não sei se você sabia disso. E aí eu deixo uma pergunta. Por que que eu insisto em permanecer no mesmo lugar? Talvez já tenha 10 anos ou 20 anos que em algumas áreas da minha vida eu ainda esteja vivendo igualzinho eu vivia. Um dos grandes motivos, tá? E a maioria das coisas que a gente faz é movido por sentimentos, né? É o medo. Por isso que eu fico no mesmo lugar. Medo de algo acontecer fora do meu controle. É exatamente a violação da fé, que é o que aconteceu com aquele povo no deserto. É o medo das coisas não estarem da forma que eu penso, que eu planejo. De não ter os recursos que eu acho que são necessários para realizar aquilo que eu quero. Ou então, por raiva do que eu já passei. Então, eu tenho tanta raiva daquilo que eu passei, ou que fizeram comigo, ou que as pessoas fazem, que eu não consigo ir para a próxima situação. E aí eu fico preso a vícios que me entorpecem, que me enganam, mas que eu não me alegro de verdade. Então eu continuo sustentando emoções que parecem me alegrar, mas não me alegram, porque eu estou sempre frustrado e insatisfeito. E aí eu por permanecer aí, eu gero um vício, um ciclo vicioso e passa-se 10, 20 anos da minha vida, que eu não percebo. Como é que eu sei disso? Porque esse povo passou 40 anos vivendo assim, experimentando Deus, experimentando a glória de Deus, experimentando Deus falar, experimentando ver um monte em chamas da presença de Deus, experimentando uma coluna de fogo, experimentando todas as experiências que eles tiveram de ser sustentados, mas mesmo assim, eles não mudavam o pensamento, eles buscavam os pensamentos que sustentavam aquilo que eles imaginavam que era o melhor para eles. Isso acontece com a gente, dentro da igreja. Isso acontece até com líderes de igreja. Eu continuo tentando trazer a lógica do passado para encaixar com a vida que eu tenho hoje. Então, se você observar os erros que as pessoas cometeram na Bíblia, 100%, eu não me lembro de nenhum erro, não, está sustentado em agir da forma que eles pensavam. Começa em Adão. A maneira deles tomarem decisões sempre estava atrelada à maneira natural, ou por um motivo de medo, ou um motivo de ambição, de busca de alegria, de saciar as suas necessidades. Então as pessoas erravam ali. Tudo ligado por alguma emoção.
E as emoções têm guiado as pessoas em tudo que elas fazem, de gerações em gerações. A gente não tem sido guiado como massa, pelo menos, né, como sociedade, pelo que é certo, mas sim por aquilo que satisfaz as nossas emoções, seja quais forem. Antônio Damasio organiza as emoções em 4 blocos, e como eu já falei ontem, eu não sou psicólogo, mas a gente precisa entender um pouco a ciência, aquilo que Deus nos entregou como lógica, para entender, inclusive, o que ele fala. Então, ele organiza as nossas emoções em medo, raiva, tristeza e alegria. 4 principais emoções. Alguns estudiosos falam em mais, mas essas 4, elas já explicam muita coisa na Bíblia. Por exemplo, o povo no deserto, ele desiste e morre, né, por causa do medo. Uma das razões. Eles estão com medo. Eles estão com medo da terra prometida, eles estão com medo dos inimigos, eles estão com medo de não ter o sustento. A ansiedade, né, que é gerada pelo medo, é um resultado do medo. A gente fica com medo, daqui a pouco a gente está ansioso. Estava em não ter as coisas que eles tinham no Egito. Então, toda reclamação, toda murmuração está ligada assim, a gente não tem mais a cebola, a gente não tem mais aquilo que a gente tinha. Sabe o que acontecia? A gente trabalhava igual louco, era judiado, mas tinha aquele dia lá que a gente fazia um churrasquinho no fim da semana, e a gente ficava ali, todo mundo feliz. Mas eles não viam o que estava fazendo. Então, eles estavam buscando aquela alegria que tinha lá, mesmo que sendo limitada, mesmo que sendo o duras penas. Então, outro caso é o filho de Absalão, ele mata o irmão dele, o Aminon, por causa de raiva. Então, ele tem tanta raiva do que o Aminon fez com a irmã dele, que ele mata o irmão. Então, ele agora vai desencadear um monte de problema até o trono de Davi. Ana clama desesperadamente por um filho, movido pela tristeza de não ter um filho. Então, ela vai buscar, porque o marido dela pergunta, mas não sou um bom marido, né? Não vale aí por mais de 10 filhos? E a tristeza de não ter um filho faz ela se mover, ir até o templo, orar, pedir e até alcançar. E a alegria, sabe, a coisa de ter criado um vínculo na Babilônia, do povo que estava escravo, faz eles permanecerem na Babilônia. Porque quando eles são libertos da Babilônia, a maioria das pessoas não saem da Babilônia. Ficam lá, tinham construído suas padarias, construído suas empresas, suas agências, seus escritórios, seu site. Eles estavam ali presos, porque aquilo ali parecia que era o que Deus tinha para eles. A gente já criou nossos filhos aqui, vamos ficar aqui na Babilônia mesmo. E não não voltaram para Jerusalém para reconstruir aquilo que Deus tinha para eles. Então, de verdade, as emoções, elas geram os roteiros das nossas vidas. E as emoções podem ser um embate para a nossa fé, para o amadurecimento da nossa fé. Então, as emoções geram as decisões, embasam, eu diria, as decisões que eu vou tomar na minha vida. Talvez as decisões que você está pensando em tomar hoje já estão pautadas nas emoções que você sentiu ontem. Como falar com as pessoas, como tratar as pessoas, como responder para um fato, um revés, ou uma pessoa que te ajudou, agora você quer retribuir. Está tudo ligado à emoção normalmente. Então, as emoções definem o que a gente vai fazer o tempo todo. E isso é inimigo de Deus. O medo, por exemplo, ele é um gerador eu acho que a maioria das decisões que a gente tem. Bom, mas emoções são coisas que Deus nos deu, ela está na gente, não tem jeito da gente tirar da gente. E aí, quando ela se torna exacerbada,
é que ela começa a ser inimigo de Deus. Porque o medo, por exemplo, ele te impede de pular de um penhasco. Ele te impede de pôr a mão no fogo. Ele te impede de fazer uma loucura no mercado financeiro, sei lá. Ele te impede um monte de coisa. Esse é o medo. Então, ele está sendo positivo. Mas quando ele sai do controle, ele começa a dominar as coisas que eu devo fazer, que são positivas. A alegria é uma emoção básica e ela traz para mim a necessidade de trazer sentido, inclusive, para eu fazer as coisas. Porém, quando eu quero repetir a alegria, ela se torna vício na minha vida. Então eu quero sempre voltar naquela alegria. Então ela se torna vício, ela se torna mania. Por quê? Por causa da alegria que eu quero. Quero saciar uma necessidade. A raiva é uma coisa que nunca acontece com a gente, né, gente? A raiva de verdade, ela é necessária, porque ela faz a gente repensar as nossas relações. Ela faz a gente repensar caminhos que a gente está seguindo. E principalmente a tristeza tem esse efeito. Então a tristeza traz muita reflexão. A gente está vivendo um tempo mais triste hoje. A gente está numa estação mais triste. Você olha para o mundo está mais triste. E o mundo pode seguir por dois caminhos. Ir para a depressão, que é o resultado da tristeza exacerbada, ou redirecionar o seu caminho. Ir para um novo caminho, porque as coisas não estavam dando certo. Por isso que a gente está num mundo tão maluco do jeito que está. Com tanta ameaça, com tanta notícia ruim. Então, às vezes as emoções se tornam problemas quando elas não são controladas. Para não falar quase sempre, tá? Então, a tristeza pode virar depressão, o medo pode virar ansiedade, a alegria pode virar mania e vício, e não me tirar dali, e a raiva pode me tornar uma pessoa com pouca empatia, fazer com que eu limite as minhas relações e não experimente o que Deus tem para mim através das pessoas. Então, como eu resolvo o medo, por exemplo? Minha mente está dizendo assim, não, não vai, não trabalha, não sai de casa, não se relaciona, não constrói, não abre uma empresa nova, não procura um emprego, não faça nada. Minha mente está falando o tempo todo isso, porque o medo está ali, foi Deus que colocou isso em mim. Como eu combato isso? Gerando um novo pensamento. Então, eu preciso trazer novos pensamentos para o meu medo, para poder pesar, sabe assim, tá o medo, tá o novo pensamento. Eu preciso trazer essas duas coisas no mesmo ambiente para que eu possa tomar uma decisão não baseada mais só no medo, mas usar o medo como um gerador, talvez, de afinação dessa decisão que eu vou tomar. Então, o medo é para renovar o meu pensamento. Se você quiser anotar isso, o medo foi me dado para renovar o meu pensamento, para que sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, o medo, ele tem que vir ali só para eu repensar no que eu estou fazendo, para eu ser transformado, não para eu viver do mesmo jeito. O medo não vem para eu ficar no mesmo lugar, mas sim para eu ser transformado pela renovação do meu entendimento. Então, eu busco a palavra de Deus quando eu estou com medo de algo, porque é um sinal de que há uma ameaça. E aí eu renovo meu pensamento. E aí eu sou transformado. Agora, eu não ando mais pelo medo, mas sim pela renovação do meu pensamento. Para que experimenteis a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, para eu experimentar a vontade de Deus, eu vou ter que passar do nível de decisões por emoções para decisões baseadas no entendimento. Qual é a lógica? Então, não adianta eu ficar dizendo, eu estou com medo, não, não vai dar, eu tô com medo. Não é isso que ajuda, isso é... Ou então dizer assim, não estou com medo, não estou com medo, isso é mandinga, gente. Isso aí é PNL. Isso não renova a sua mente, isso programa a sua mente. Então, eu preciso abrir mão esse patuá que às vezes eu adoto, programando a minha mente, pensamento positivo. Não é isso, é renovação da mente, é o pensamento correto. Então, como eu posso
a me ajudar e ajudar as pessoas a superar o medo. Fale sobre a situação, por exemplo. De fato, eu estou com medo. Estou com medo de faltar dinheiro. Estou com medo de faltar comida. Estou com medo. Estou pensando nisso. De fato, eu estou com medo da pandemia. De fato, estou com raiva do que aconteceu lá, do que a pessoa fez. Então, primeiro eu trago o pensamento, trago a verdade. Sabe assim? Isso é o que estou sentindo. Agora, o que pode ajudar o meu cérebro a trazer, e eu estou falando cérebro natural, e também minha mente espiritual? Pensar além do que eu estou sentindo. A situação é mesmo difícil? Qual é a proporção real do que está acontecendo? Porque eu ouvi uma notícia e talvez eu tomei uma decisão baseada em uma notícia de um caso isolado. Quantos meses eu consegui viver e terminar o mês? Estou com medo de não dar conta de terminar o mês, mas quantos meses eu já vivi e terminei? Quantos empregos estão sendo gerados? Quantos milagres Jesus fez e pode fazer hoje? Quantas pessoas foram curadas já? Quantos casamentos foram restaurados? Quantas pessoas conseguiram sobreviver durante uma grande recessão? Quantas pessoas começaram suas empresas mesmo depois de uma idade avançada? Ou começaram um emprego novo, um negócio novo, uma ideia nova, depois de ter quebrado? Quantas pessoas foram abençoadas por terem se mantidas fiéis à palavra? Eu acho que todas. E aí eu começo a renovar a minha mente com o pensamento que vem de Deus. E eu não perdi o medo. O medo continua ali, a ameaça continua ali. Mas eu vou agora, de forma sábia, juntar o que eu sinto com o que eu sei que é verdade para tomar decisão. Então, a Bíblia vai sempre mostrar para a gente o caminho que a gente deve andar, inclusive como gerar fé na gente, porque é pelo ouvir essa Bíblia. E ela mostra que tem um povo no deserto ali que continua com medo, 40 anos. Mesmo depois de ter visto a coluna de fogo. Olha o tanto de notícia que esses caras têm. Mesmo depois de Deus ter desviado eles para não caírem numa guerra. Mesmo depois do maná cair do céu. Mesmo depois das roupas crescerem. Mesmo depois da nuvem proteger eles, sabe a coisa? A nuvem vai andando com os caras, protegendo. Não tem protetor solar? Põe uma nuvem. Mesmo depois da rocha da água. Estão no deserto. O que mais falta? Água. A rocha é a coisa mais estranha. A rocha vai acompanhando eles. Mesmo depois dessas coisas absurdas, eles ainda estão com medo. E o povo, a partir do medo, começa a murmurar. Mesmo depois de ter servido lá na churrascaria das codornizes, um monte de carne assada para os caras, e os caras ainda estão reclamando. Mesmo depois de ter sido libertado do faraó, de tudo que passava, das pragas, mesmo depois de receberem ouro, pedras preciosas, tudo que eles precisavam que ia ser usado lá na frente, Deus já estava providenciando. Aí em Êxodo 14:13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não temais. Essa emoção que vocês têm, que está passando, faz sentido, mas espera aí, não tomem decisões baseadas no medo. Estai quietos, parem de agir baseado no medo. E vede o livramento do Senhor, que Ele está dando hoje na sua casa, que Ele já vem fazendo há muito tempo, há anos, há talvez décadas, talvez há gerações. Você só está aqui porque Deus protegeu os seus antepassados, seus avós, seus bisavós, seus pais, que hoje vos fará. Hoje o Senhor tem esse livramento de novo. Ontem teve de novo. Então eu preciso olhar para o livramento de hoje, não para as ameaças do mundo. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E Deus livra eles. E o verso seguinte diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Fica calado, para de falar besteira. Para de alimentar o seu medo. Creia nele. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Hoje é a palavra que nós temos. Hoje o Senhor está falando, para de agir pelo medo. Olha para o que Deus tem feito e marche. Avance no alinhamento do que Ele está dizendo para você, não do que as emoções estão mandando. Realinhe sua vida com a promessa. A promessa de Deus para você mesmo, a promessa exclusiva. Verso 15 de Êxodo 14, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus não quer só dar alegria para a gente parece que está buscando só alegria. Ele quer fazer a gente feliz em qualquer situação. Foi isso que ele prometeu. Ele falou, não vou dar alegriazinha para vocês não. Vocês vão ser felizes o tempo todo. Vocês vão ter inimigos, vocês vão ter ameaças, vocês vão ver a terra sacudir, pragas, pestes, tudo, mas vocês vão ser felizes. Salmo 84, 12 diz, o Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Isaías 12, 2 diz, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. João 14, 1, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Hoje, ainda, eu vou fazer milagres na sua vida. Salmos 112, 7, não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e se apoie, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Essa é a palavra para a gente hoje. Confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele vai endireitar o seu caminho. Não confie nas emoções, não confie nas notícias, confie no que Ele está falando para você. Não tome decisões pela raiva do que você já passou, mas sim pelo que o Senhor está falando que você vai fazer hoje. E aí sim, eu tenho um caminho endireitado, porque como eu tomo decisões baseadas naquilo que eu vivi, ou que alguém viveu, ou que alguém falou, eu estou programando a minha vida a um nível extremamente limitado, ao vício de ter que ficar buscando alegria, a depressão, porque o medo toma conta de mim, a raiva, e aí eu vou me isolar socialmente, eu não vou ter a vida abundante que Deus quer me dar, e eu não experimento as veredas que Ele tem para mim de bênçãos, de caminhos retos e abençoados. Pai, nós oramos agora, e nós reconhecemos que temos andado baseado nas nossas emoções, temos andado baseado no que tem falado para a gente, temos andado baseado naquilo que parece bom para a gente, que nos satisfaz, que nos traz uma alegria momentânea, seja financeiramente, seja nos relacionamentos, mas nós nos arrependemos hoje e nós declaramos, nós buscaremos a Ti a partir de hoje, porque sabemos que o Senhor tem uma bênção para a gente. Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida, que você possa experimentar o favor de Deus na sua vida hoje, a bênção que Ele tem para o seu dia. Em nome de Jesus, e que você experimente os milagres que estão à sua disposição. E que não andeis mais baseado nas ansiedades que temos andado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Quero pedir que vocês estejam orando ainda pelo Francisco e quero saber se alguém tem mais algum motivo de oração. E quero te pedir para refletir durante o seu dia. Cada decisão que você vai tomar, cada caminho que você vai seguir, se você vai ser dirigido por isso que a palavra está falando e te levar a uma conquista grande, ou se você... e não vou falar se você não seja enganado pela sua emoção. A gente já estudou aqui até o nosso coração mais íntimo. Começa liberando perdão pelas pessoas que te ofenderam. Amém? Deus Amém. abençoe vocês.